Caros amigos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho na Rede aqui pela nossa queridíssima Rede Amigo Espírita. Hoje eu estou vendo aqui que nós estamos com a nossa janela aqui precisando ser tampada. É, porque eu fiquei sabendo esses Ai, dias que é necessário. Bom dia, gente. Que a luz do sol é muito importante. então é isso. Aí Então, eu abri ontem pronto, isso aí. nossa janelinha aqui. Ligo o ar, mas abre para pelo menos entrar um Nossa pouco de luz. janelinha está ativa aqui. Vamos colocar a nossa musiquinha aqui de fundo. E aí, como é que vocês passaram a semana? Tá todo mundo bem aí? Passaram tranquilamente aí? Passaram por esses 7 dias de uma forma serena? Adversidades todo mundo tem, se quem não tiver, começa a ficar preocupado aí, porque você tá talvez prestes a partir, viu? Se você não tiver Que nenhuma, horror. não tem adversidade nenhuma, tua vida tá perfeita. Olha, talvez esteja chegando o derradeiro momento. Brincadeiras à parte, isso não tem nada a ver, não. A gente brinca dessa maneira, mas Muita gente vive em paz a pois vida é, você inteira. vive em paz porque você tem sabedoria, você sabe lidar com as adversidades, né? Sabe lidar com as questões da vida. Então, muito bom dia. É uma alegria estar aqui mais uma vez, ter recebido a permissão divina para novamente estarmos juntos aqui, reunidos em torno dessa rede social, dessas redes sociais que nos unem, encurtam caminhos, fazem com que a gente tenha amizade com pessoas que talvez não fosse essa tecnologia, talvez nós não teríamos acesso, né, a essa união, a essa busca coletiva por esse bem que a doutrina espírita nos faz. Dou aqui meu carinho, meu abraço a você e te convido para vir junto com a gente nessa horinha que passa ligeira. Tá bom? Vamos lá. Semana hoje, número 107. Dia 31, último dia do mês de janeiro. Já acabou o primeiro mês, hein? Você vê como é que passa? Amanhã já é fevereirão aí, ó. Maravilha. Eu acho bom. Tá passando rápido é porque a gente tá aproveitando bem, né? Bem-vindos. E o bom dia da Estela tomando um cafezinho para nós. Bom dia, bom dia. Novamente, para quem chegou aí agora, já estamos quase em 100 pessoas. Rapidinho, pessoal, acho que já está engatando a terceira já, né? Será? Eu acho que estamos na Depois do segunda ainda. carnaval, aí vai o negócio. Aí o ano começa. Aí começa. Vamos trabalhar, que o homem já começou, gente, né? Vamos trabalhar quando já começou. O Oceano estava falando das adversidades da vida. E aí, gente, não são só vocês. Eu corro de problema. Só que às vezes os problemas aparecem. E estudar o Evangelho faz com que nós não entremos em problemas e situações em que não estão ali não é tudo que está no seu destino de acontecer. Às vezes a gente se envolve mesmo com pessoas que seu anjo de guarda fala assim, não vai, não faz, e você vai. Então, aquela situação ali é uma consequência do que você ali atrás foi teimoso, você foi contra o evangelho. Então, você colhe os frutos nessa mesma existência do que você acabou de plantar. E aí o evangelho vem trazer para nós o quê? Então você se livra de todas as situações? Não. Existem algumas situações que não tem jeito. Você tem no seu gene aí tudo que você carrega da sua família. Então, às vezes, você tem um problema que já é hereditário. E o evangelho nos ajuda, então, a passar por essas situações de maneira mais serena. Ajuda a gente a passar de maneira mais leve. Você já esteve do lado de uma pessoa que reclama, por exemplo, do calor. Meu Deus do céu, o oceano tá muito calor, de repente você começa. Eu nem estava sentindo tanto calor, mas essa pessoa está falando tanto do calor que eu estou sentindo. Existem pessoas assim que tudo fica mais pesado que o normal. Tá faltando dinheiro? Você corta uma coisa aqui, uma coisa ali, de repente você fala, não é que estava faltando, é que eu estava já usando o excedente. E por aí fora, a nossa saúde, quando falta saúde, fala, não, eu vou vencer, eu vou ficar melhor. E aí, quando eu ficar melhor, vou fazer as coisas de uma maneira aproveitar mais a vida. E o evangelho nos ajuda nesse momento que é assim, é desespero, é dor, é aflição, mas a gente dá a mão para Jesus e segue. Hoje tem um tema muito importante quanto a isso, né? Tema que invade as famílias aí da ingratidão. E quando eu me coloco no lugar do que o evangelho vai tentar nos mostrar, a gente vai caminhar de maneira mais leve. Quem não quer caminhar leve, né, Luciano? Em todos os sentidos, né? Você tem que emagrecer, né, também, né? Pra caminhar leve, Emagrecer a alma também, né? Pois é, emagrecer o espírito de
vamos dizer, desarmonias morais e mentais que a gente carrega, É a né? gordurinha do perdão, a gordurinha da raiva. Temos que nos despir, porque para adentrar a porta estreita, vamos ter que estar bem fininhos aí, né? Vamos ter que estar bem enxutos, principalmente de sentimentos equivocados aí. Olha que bacana, queria mostrar para vocês aqui que nós estamos também no Instagram, tá? Da Rede Amigo Espírita. Olha aqui, vocês conseguem ver aí, ó. Então, nesse momento, se você estiver entrando aí no Instagram da Rede Amigo Espírita, aqui, ó, o Evangelho na Rede, o nosso está sendo transmitido ao vivo também pelo Instagram da nossa Rai TV. Então, olha que bacana. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e na Soul TV também. A Soul TV é aquele aplicativo que você instala gratuitamente no seu celular aí. Eu não sei, não tenho certeza como é que funciona para você assistir pelo PC, mas enfim, você pode acessar aí também. A Rede Amigo Espírita é multiplataforma hoje em dia. Nós conseguimos estar em vários locais simultaneamente. Olha que bacana isso, né? Uma tecnologia. O Zé Aparecido está lá. Está lá dando um alôzinho para nós aqui. Já dei um alô para ele também aqui. Grande Zé, um abraço para ele aí. Então fica o convite para você também seguir a Rede Amigo Espírita, que está hoje com 46 mil inscritos no Instagram. E é um número bem considerável. Tem transmissão ao vivo todos os dias. Tem várias transmissões durante o dia. Então, vale a pena seguir o perfil da nossa Rai TV. Vou mostrar para vocês aqui, ó, Rede Amigo Espírita. Essa câmera não dá um foco muito bom, não. Ela não tem um foco automático. Mas aqui, ó, você pesquisar aí, Rede Amigo Espírita, só tem uma. E então essa é a oficial aí, tá bom? Acompanhe aí pela Rai TV que vocês vão gostar também. Tenho certeza disso. Para quem tem gente que gosta de assistir de outras maneiras, né? Então vale a pena pensar nisso. E vamos então, para já dar início aqui rapidinho, já passamos 21 minutos aqui de transmissão. Vamos lá? A Tuti está aqui embaixo. Uhum. Senhor Jesus, como é bom poder estar falando aqui, junto de tantos amigos e irmãos que buscam a melhoria íntima. Daí a gente sabe, Senhor, que essa busca está tornando já o mundo melhor nesse momento. Essas oportunidades que temos, estamos usando, estamos aproveitando, faz o nosso coração mais feliz e sabemos que alegra os benfeitores amigos, os instrutores que nos acompanham. Cada lar aqui, Senhor, cada mente ligada no Evangelho, que possa despertar para o alvorecer da própria alma, tirando assim de dentro do peito o desejo de vingança, as mágoas, o vitimismo, todos os sentimentos ruins que são âncoras na nossa elevação. Senhor, que a gente possa caminhar realmente de maneira mais precisa, com os passos firmes no bem, com os passos mais precisos no amor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoados sejam as pessoas que passam pela nossa mente, as que ainda nem despertaram para uma melhoria íntima, mas que se foram colocados para perto de nós, é porque temos o dever de ampará-los. Muito obrigado, Senhor. Cada um aqui seja muito abençoado com todas as suas dificuldades e com as suas alegrias. Que assim seja. Eu trouxe hoje uma leitura bem rapidez, porque a do Evangelho hoje é longa, hein? Não estamos assustando vocês, não. Continua aí. Mas é longa, mas é muito boa. Do livro Chão de Flores. A capa dele e o final é igual. Esses livros, quem sabe, quem a gente vai no centro espírita aí da região, é só ter aquela gôndolazinha cheia de livro usado ali que eu e o Alexandre está comprando, né? Do livro Chão de Flores, de Espíritos Diversos, é um livro de trovinha. Trovinha é aquelas mensagens rimadas. Chico Xavier e Meimei trouxe para nós a seguinte mensagem. Se chama Luz de Amor. Luz de amor que se conserva, lembra o sol varrendo a bruma, dá-se a todos sem reserva, mas não pede coisa alguma. Tu tá nesse nível? Sem dúvida. Que não. Que não. Ó quem chegou aqui, ó. Adriana Cavenaghi, bom dia, Oi, minha menina. amiga querida. O Praciano falou assim que não escreveu nada hoje porque ele tá rouco, ele falou.
Ah, Por isso que ele não não, escreveu nada. entendi. Esse É. problema de garganta é sério mesmo. Não dá para digitar quando você tá com a garganta ruim, Eu né, não Lu? conheço a Adriana Cavenaghi A Adriana você vai pessoalmente. conhecer, então. A Adriana é maravilhosa. Então, bom dia aqui para Adriana, para Luciano Praciano, um Roquinho. Brincadeira, O lógico, né? Lu é de Santos, mas a gente conhece. Ele veio aqui O Lu passear já em Rio veio ficar em Preto. casa aqui, já ficou com a gente aqui em Rio Preto, aqui na nossa casa. Bom dia para Marisa Barreto Caldeira também. A Marizinha. E o pessoal que chegou agora aí. Vicente Nicola. Sintam-se abraçados e abençoados por nós. Vamos então para o nosso Evangelho de número 107. Nossa leitura que é longa e necessária e valiosa. Enfim, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, finalizando hoje o capítulo 13. Vamos lá? Quem que me acompanha na leitura aí? Esse caderno de espiral aqui é bom. Eu vou Pois comprar é. um para minha mãe, que da minha mãe tá desencarnada. Pois é. Comprar Então vamos desse aí. no capítulo, aliás, eu falei capítulo 13, eu errei, capítulo 14 nós estamos já, que é honra a teu pai e a tua mãe. Semana que vem vamos dar início já no mês novo, no capítulo novo, capítulo 15. Sim. E hoje então é o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ditado pelo Espírito nada mais, nada menos que Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1862. Quem que me acompanha na leitura aí? Todo mundo com o Evangelho na mão aí? Não vai dar para acelerar, gente. Só para fazer um comentário assim, vale a pena você quando estiver fazendo algum estudo assim, ou que nem aqui a gente vai fazer uma leitura, acompanhe também, pegue um livro, acompanhe, porque se você ficar só ouvindo, você absorve metade. Agora se você ler Menos junto, da metade. você lendo e ouvindo alguém ler junto, você absorve muito mais. Então vale a pena não deixar assim, não deixar passar a oportunidade de absorver mais o estudo através da leitura também, porque você não absorve somente com os ouvidos, mas sim também com os olhos, tá? Então, se você tiver aí com o seu evangelho e quiser me acompanhar na leitura, vai ser muito bom para você também, tá bom? Se não tiver jeito, tudo bem, você está num trabalho aí, não tem como, tem só como ouvir, sem problema nenhum, tá joia? Então, vamos lá. Item 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente, para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza, e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha: a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se preparara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções.
O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados. E ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E, mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que lamentar a sua consciência, melhor dizendo, não têm do que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam,
pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois, quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes, em suas existências posteriores. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer. O seu orgulho foi, por fim, dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado, como o soldado que saiu vitorioso do centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Oh, é essa uma pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a certeza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador, de mais encorajador do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos, e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades da terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem em vez de se quebrarem com a reencarnação. Os espíritos, cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição, levam a reunir-se, formam famílias. E esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se, nas suas peregrinações, ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos,
no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova. É lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos. Ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. E que assim seja. E vamos ao comentário da Estela. Que assim seja. É uma mensagem muito consoladora, principalmente nos conflitos familiares. E os conflitos familiares são os que mais atormentam a vida da gente. Sabe que às vezes eu converso muito com meu pai, com a minha mãe aqui, do quanto uma família unida, uma família que não tem muitas desavenças. Porque eu posso estar falando que a tua família não tem desavença, você vai lembrar daquela pessoa que você tem que usar um pouquinho de paciência com ela, daquela outra que você tem que ter um pouquinho mais de tolerância, mais compreensão. Isso é normal. Isso todas as famílias, mesmo aquela que você vê assim, nossa, que família perfeita, ali pode ter certeza que a massinha do bolo do que você está encarando como perfeição tem muita paciência, muita indulgência, compreensão, altruísmo, porque senão nenhuma família seria levemente, aparentemente perfeita aos nossos olhos. Isso é normal. Mas existem aquelas famílias que você pensa assim, poxa, olha o filho daquela fulana. Nossa, ela não merecia aquilo. E não tem o que fazer. Nós conhecemos pessoas que têm uma facilidade na vida material. Poxa, ó, a pessoa tem dinheiro, né? Isso ajuda? Ajuda muito. Mas não dá para comprar um saquinho de paciência, não dá para comprar um saquinho de tolerância. Pode ter o dinheiro que for. Isso é esforço. É igual você ir na academia, não dá até para você pagar um personal trainer, mas não dá para ele fazer o exercício para você. Estamos aqui encarnados, então, para adquirir virtudes. A gente veio, não viemos aqui com a mochila vazia. A gente veio já com uma porcentagem grande de várias virtudes, grande assim, para falar que não está raso, não viemos do zero. Eu não tenho paciência, Estela. Você tem, um pouquinho de paciência você tem, senão você não ia dar conta nem de cozinhar um arroz, porque você ia atropelar o processo. Então, você sabe que o arroz demora ali aqueles minutinhos para ficar pronto. Se tirar antes, vai comer cru. Então, um pouquinho de paciência a pessoa tem. E aí, Deus, como o grande educador do mundo, ele é pai, ele é criador, ele é tudo. Nós falamos Deus, mas estamos aí na grande organização pedagógica dos espíritos. Essa grande escola terrena te traz aqui com a sua mochilinha e você tem ali na mochilinha todas as matérias, vamos colocar na tua época escolar aí, que só tem pessoal aqui que já passou da época escolar, né? Tinha ali o caderninho de matemática, o caderninho de português, são todas as matérias que você precisa aprender na escola. A nossa escola terrena, você tem ali a tua paciência, a tua compreensão, o teu perdão, tudo que você tem que aumentar, teu índice de alegria, de fé, de generosidade, enfim. São as matérias da terra. E tem também o lanchinho. Não tem lanchinho, né? Você, na mochila você leva o lanchinho, merenda. E a gente está aqui na Terra, você quer passar só o recreio. Não, a parte mais gostosa da escola é o intervalo, é o recreio. E aí, quando chega a hora de você aprender ali um daqueles caderninhos que você trouxe, e às vezes você já está em recuperação faz tempo numa matéria, e eu em outra. Cada um de nós sabe onde o calo dói. Se você me apontar um parente com problema, eu aponto para você uma solução. Você não acha que você está faltando com um pouquinho de paciência com essa pessoa? Se eu te aponto um problema na minha existência, em convivência, você pode me apontar uma solução. Poxa, você não acha que você está muito incompreensivo com essa pessoa, Estela? E é assim que funciona. E o gostoso dessa mensagem é você perceber que fica tranquilo, as pessoas que têm gratidão com você, está sendo lá, está anotado, não está passando nada.
aos olhos dos nossos benfeitores, os que acompanham a nossa família, o que acompanha a sua evolução. Pode ficar tranquilo. O que estão fazendo para você, estão fazendo para eles mesmos. Isso conforta teu coração, às vezes por um desejo de vingança? Então tá, então deixa passar. Agora, o que você carrega no peito quanto a essa ingratidão que você está recebendo é o que está travancando, não está deixando você crescer, não está deixando você subir. E aí, quando o Evangelho traz para nós que Deus não colocou um fardo maior do que você consegue carregar, você lembra aí da sua doença, você lembra da tua falta de dinheiro, você lembra daquela pessoa difícil que está no seu caminho, e aí você lembra, mas Deus analisou. Ele não pegou um problema de 5º ano e colocou ali para a criancinha de 1º ano fazer. Se você está com isso na sua prova de hoje, é isso a prova? É porque é o seu tamanho. Estela, mas tá difícil demais. Eu criei aquela criatura com todo amor, na base do Danoninho. Na minha época, ó, eu tenho 43, você ainda tem 45, né, amor? 45. Eu tava enroscada no 44, mas em novembro ele fez 45. Era difícil, Danoninho. Então, da nossa idade, quem comeu Danoninho sabe que o pai e a mãe fez muito esforço. Hoje não, hoje, graças a Deus, está um pouco mais fácil, né? Aumentou aí as fábricas, aumentou a produção. E aí, a gente encontra famílias, mães e pais, e fala assim: olha, eu fiz de tudo, eu eduquei, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora não deixa eu ver os netos, depois que casou com aquela fulana, com aquele fulano, tudo virou do avesso. E essa pessoa está sofrendo o golpe, que a gente não tem como você passar pela vida e falar que ninguém fez um ato de ingratidão com você. Às vezes é aquela pessoa que marcou um compromisso com você, esqueceu e não te avisou. É aquela pessoa que marcou um compromisso, que chegou atrasado e não deu a menor satisfação. Isso tudo é ingratidão. É falta de consideração, é ingratidão. Mas existe o peso dos ingratos, que são os filhos. E ele pode inventar, e ela pode inventar 1 milhão de desculpas. Não, Estela, porque na minha infância faltou isso, porque a minha mãe é difícil, porque meu pai não sei o quê. Tudo bem, é ingratidão. Os pais fizeram o melhor que eles podiam. O melhor, com o entendimento que eles tinham da época. A época do meu pai é de 46, minha mãe de 46. Qual era o dever deles? Colocar comida na mesa, dar uma roupa para a gente vestir e levar na escola. Hoje que a gente entra em questões morais, no qual o pêndulo está indo até para um excesso, porque hoje não pode dar nem um trabalho doméstico para a criança, porque tá fazendo muito, tá explorando a criança. Então a gente está indo para o outro lado, para outra extremidade, o que é muito perigoso. Mas aí dentro desses esforços que todos nós fizemos pelos filhos que vocês fizeram, né, quem está nos assistindo aí que já tem até neto, e você recebe uma ingratidão, o que fica de conforto do evangelho para hoje? Pode ser que esse espírito que você fez de tudo, sabe por que você fez de tudo? Porque dentro ali da sua mochila tinha o caderninho do arrependimento. Era para você aprender arrependimento, então não era para você zerar isso que estava te afligindo lá no mundo espiritual. Quando você chega com arrependimento no mundo espiritual, não significa culpa. Arrependimento é assim: nossa, eu jamais faria isso de novo com a pessoa, eu me arrependi, eu senti muito isso que eu fiz. Deus te dá uma oportunidade de reaver. E essa oportunidade, muitas vezes, vem vestido de filho e de filha. E aí eu vou toda feliz, falei: você tá brincando? Essa dor que eu sinto de ter feito mal para alguém vai sair? Vai. Sabe por quê? Porque você vai receber aquela pessoa que você fez mal, vai ser seu filho. Nossa, tá tudo certo, mas quando essa pessoa reencarna, ela não tem simpatia por você. Você pisou muito no calo dela. Você jogou ela do barranco. Jogou ladeira abaixo. Nós vemos no livro Entre a Terra e o Céu que a pessoa que recebe a criança como filho tinha sido em 3 encarnações, 4 passadas, não lembro ao certo, a pessoa que instigou o suicídio, aquela criancinha que estava no colo dela. Traiu. Ah, então eu vou me suicidar. Vai, toma esse veneno aqui, ó. Olha que horror isso. Ai, que horror. Aí você recebe como filho. E muitas vezes um filho ou uma filha ingrato, cheio de caprichos. E aí quando eu me deparo, eu falo: poxa,
Onde eu errei com essa menina aqui, ó? Eu fiz de tudo. Não, às vezes não foi nessa encarnação que você errou. Eu conheço mães e filhos que rejeitam a mãe na amamentação. Tamanha repulsa que tem um contato com o outro. E o esforço vai de quem? Deveria ser das duas criaturas. Porque ao mesmo tempo que tem um espírito lá em cima que está arrependido, tem o outro que precisa perdoar. São duas âncoras. A gente fala âncora não no sentido bom de ter um porto seguro. Não, âncora é de, poxa, eu quero ir, eu quero avançar, eu quero evoluir, eu quero ganhar mais brilho, mais luz, caminhar mais leve e feliz, e tem um negócio que está me segurando. De um lado, um que está arrependido de ter feito mal, e de outro, a falta de perdão. Une essas duas criaturas. Apertam até a mão no mundo espiritual, ou às vezes uma reencarnação compulsória, que o espírito que está ali, credor daquele débito, nem está sabendo que vai reencarnar. E chega aqui, todo mundo otimista, vamos lá, chega aqui, vira aquele pai, aquela mãe que só conversa nas ferpas. É um jogando dardo no outro, assim, tum, tum. E como é que passa uma encarnação assim? Vai ser útil isso, Estela? Vai, sabe por quê? Na outra eles se mataram. Vai, sabe por quê? Na outra um roubou o outro. E nessa, só tá jogando ferpa, Deus fala assim, ó, tá lindo. Tá ótimo. Você pega uma criança que não sabe escrever e ela já consegue fazer o movimento da destreza daquelas linhas, daquelas ondinhas. Ah, mas ela não sabe escrever ainda, Estela, ela ainda tá fazendo ondinha. Mas ela já saiu do zero. Então, quando muitas vezes a gente vê uma família que um está ofendendo o outro, mas elas não conseguem. Já viu aquela família, Luciana? Que eles falam alto um com o outro, que todo churrasco de família dá briga, mas aí dá um mês que vem eles estão juntos de novo. Aí você fala assim, gente, que força magnética é essa que faz essas pessoas continuarem se unindo todo mês para brigar? Eles não conseguem se separar. E para Deus isso é muito válido. Eles se ofendem, eles se alfinetam, sim, mas estão ali. Agora, para você que sofreu ingratidão, né, que pode estar passando aquele momento, não, isso aí não tem em casa, isso aí não tem jeito, nem alfinetada, meu filho não fala comigo há anos. Ele tem o peso dele, mas você tem a sua libertação. O que você fez com essa criança? Lembra da sua criança, que você deu a mãozinha para ela para levar na escola? Onde ainda não tinha as memórias do passado, vindo à tona os vícios que vem na adolescência, que foi onde ela começou a te rejeitar? Lembra que você dava a mãozinha, você levou para vacinar com o coração apertado? Lembra que você passou a roupinha dele, você passou pentinho no cabelo, você pôs dormir, quando estava com febre você pegou no colo, você dava beijo, você lembra disso? Isso tudo não foi em vão, isso é libertação. Um dia esse espírito, eu sei que eu quero as coisas imediatas, eu quero para hoje me dar bem com meu filho. Eu te entendo. Mas às vezes ele não está pronto, ela não está pronta. E vai ser mostrado todos esses momentos de ternura que você fez, vai ser mostrado um dia e vai quebrar. O que está faltando de quebrar, essa falta de perdão do passado para essa criatura, vai quebrar. Aí quem vai entrar no arrependimento é ela. E o que vai acontecer? Às vezes você vai vir filho dela, filho dele. Essa é a pedagogia do amor. Você vai vir com muitos amigos, como diz aqui no Evangelho, que você vai encontrar por gostos, por identidade, muitos amigos, aquele agrupamento bacana, é o intervalo, é o recreio. E você fala, poxa, eu gosto mais do meu amigo do que do meu irmão. Poxa, eu me dou mais com o pai da minha amiga do que com o meu pai. A gente tem afinidade, mas é com o seu pai que você não se dá tão bem, é com ele o seu resgate. Se esforça. Estela, eu me esforço. Se esforce mais um pouquinho. Não por mim, por Deus, pelo mundo, por você mesmo. Para se sentir no final dessa trajetória tua, feliz, contente, com o maior troféu que vai ter na sua mão. Sabe qual que é o troféu? De ter vencido a você mesmo. Esse é o maior troféu de todos. Você não vai fazer por ninguém. Você não vai mais fazer pelo seu filho. Você vai fazer por você. Tem como dar um pouquinho a mais? Sabe aquele passinho? Faz 1 ano que eu não converso. Ele não liga para mim, eu não ligo para ele. Mas você tem o evangelho a seu favor. Manda uma mensagem para essa pessoa. Não precisa tocar naquele assunto da última briga, não. Só manda falar assim, ó, tô passando aqui para dizer,
Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. E aí continua com seus amigos, com as suas afinidades, mas não deixa passar a sua existência com esse problema da ingratidão no teu peito, não. Você sofreu ingratidão, aos olhos de Deus é odioso essa pessoa que está fazendo. Mas para você, continua amando. Porque esse é o grande troféu da sua existência. O tanto de amor que você deu. As pessoas se preocupam, né, Alcântara, que tem um velório cheio, né? Ai, olha, será que quando eu morrer, eu vou ter... Porque eu fui lá na capelinha outro dia, tinha uma senhora lá que desencarnou. Nossa, olha, não tinha ninguém no velório dela. Que tristeza. E se aquela pessoa que desencarnou, o coração dela foi cheio de gente que ela amou? Ela é muito mais vitoriosa do que uma pessoa que tem um velório cheio de gente que amou ela. Porque você veio aqui nesse mundo é para amar. Se tiver a consequência dos outros chamarem, é muito gostoso, né? É gostoso a gente ter amigo, a Nai tá aqui, ó, a gente se ama. Eu amo a Nai, ela ama eu, ela ama o Oceano. Que gostoso. Mas é muito gostoso também se eu amasse ela e ela não me amasse. Porque eu encho o meu coração da centelha divina de Deus, que é o amor. Então, é com isso que eu ofereço. Se você está sofrendo ingratidão, continua acendendo essa chama dentro de você. E você que é o ingrato, para com isso. Porque isso é odioso aos olhos de Deus, segundo o Evangelho. Você não quer fazer uma coisa contra o Criador. Porque o Criador já disse, né? No Evangelho já disse para nós, você quer dar um devotamento a Deus, ama as criaturas. Então, se tem alguém que você está odiando, está indo diretamente para o Senhor. Agora, se for o pai e mãe, então aí lascou. Mas meu pai e minha mãe é narcisista. É o que eles conseguem ser. Para nós fica a gratidão. E eu, pelo meu pai e minha mãe, não tenho o que reclamar, gente. Graças a Deus. Pois é, e se você considera que é justificável a tua ingratidão ou o teu desprezo aos seus pais, porque você deve encontrar motivos de sobra para poder dizer assim, ah, mas eu não tenho como gostar do meu pai e da minha mãe, não. Você não conhece, né? Eles estão cheios de defeitos, eles não me trataram como eu gostaria ou como eles deveriam ter tratado. Se você acredita que de alguma forma houve uma injustiça da parte de Deus em colocar pais irresponsáveis para cuidar de você, saiba a partir de hoje que o Evangelho afirma categoricamente que nenhum de nós recebe aquilo que não merece. E muitos desses pais de hoje, que vamos dizer assim, vamos usar a palavra deserdar, deserdam seus filhos, foram os mesmos filhos deserdados por pais que hoje vêm na condição de filhos. As coisas se invertem. Na obra divina não existe castigo, existe remodelação, existe correção de defeitos. Então, por exemplo, você quer descobrir qual uma grande propensão que você vai ter, por exemplo, na tua próxima encarnação? Basta você examinar aquilo que você mais repudia agora. Já está começando a programar, escrever no teu livro de anotações quais necessidades você vem incumbido de reparar. Por exemplo, eu não suporto pessoas de uma cor de pele diferente da minha. Não suporto pessoas que são de um nível social diferente do meu. Eu não suporto pessoas que têm aquela disposição, aquela preferência sexual. Pois saiba então que você vai experimentar isso. E como na obra divina não existe nada que seja em vão, e o Evangelho é muito categórico em avisar assim, olha, lembre-se que a ingratidão dos filhos ela é altamente reprovável, porque um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. Mas existe também a ingratidão dos pais com os filhos, porque esperam que os filhos lhes deem muito. E não estou aqui querendo inverter a ordem da recomendação do decálogo, não, mas existem pais e mães que também abandonam seus filhos, porque esses não demonstram um carinho como eles gostariam. É preciso se colocar no lugar de devedor, senão a gente continua fixado na ideia de que nós somos, assim, vítimas dos nossos filhos. Então é justificável você dizer assim, ah, eu não tô nem com esse moleque aí não, essa menina aí não, ah, nem gosta de mim muito, não, também não liga muito pro que eu faço, não reconhece e tal. Pois é, bem provável que essa pessoa, se não for um caso de ter um coração amargo e doente,
pelas várias experiências terríveis e difíceis que viveram no passado não muito distante, elas têm dentro do seu coração uma amargura que ainda não conseguiram aniquilar, não conseguiram neutralizar, não conseguiram jogar detergente naquela gordura que está impregnada ali. E aí, se você resolve pagar na mesma moeda, a dívida apenas se perpetua. E o Evangelho ainda nos adverte: olha, se você que é pai e mãe e vê incumbido de cuidar do seu filho e ele não for feliz, nem bem direcionado, ainda usa um exemplo de uma árvore que o jardineiro vai lá e apara as arestas, apara ali os brotos que vão crescendo e se crescerem vão fazer a árvore ficar torta. Se você não ajudar os seus filhos a aparar as arestas dele, a tua amargura, o teu castigo vai ser um dia ver eles infelizes, incompetentes, inabilitados. E você vai ter uma parcela de responsabilidade, obviamente, que não totalmente, porque eles também têm a incumbência de darem destino ao próprio, né, darem bom caminho ao próprio destino, melhor dizendo. Mas a sensação de tristeza, de amargura daquele que chega no mundo espiritual, quando a pessoa chega no mundo espiritual e se depara com um filho ou uma filha que está sofrendo de uma amargura, de uma tristeza, de uma solidão, e tudo isso fruto de um desdém dos seus progenitores, no caso nós, né, que chegamos no mundo espiritual, vai dar uma grande sensação de impotência, de você chegar no mundo espiritual e falar: agora eu não consigo mais retornar, vou ter que programar uma nova reencarnação com essa pessoa para poder resgatar isso. Então, não perca tempo, faça agora pelo seu filho, pela sua filha, mesmo que eles não sejam aqueles filhos amorosos que você, como você desejava ter, como você vê às vezes um filho do seu irmão, um filho da sua vizinha, um filho de um amigo seu que é carinhoso, chega, beija, abraça e tal. Como a Estela bem disse, nós estamos incumbidos de fazer a nossa parte. Deixa eu ver, tem uma pergunta da Dandara aqui, está perguntando assim: quando existe ingratidão entre casais, a mulher ou o marido não reconhece o esforço que o outro faz? Aí já é um capítulo à parte, viu, Dandara? Porque já entra na parte do casamento e tal, né? Não deixa de ter uma irmandade nisso e não deixa de ser parente, não deixa de ser aí um laço de família também, né? É bem complicado quando você convive com alguém que não reconhece, né, o que você faz. Só que a questão é, o que fazer então diante de um desafio desse? Pagar na mesma moeda? Será que a gente consegue apagar fogo com fogo? Ou será que é melhor a gente colocar a água da compreensão, a água do amor, a água do carinho, né? Quer dizer, às vezes você vai passar uma existência inteira sem ter reconhecimento de alguém, às vezes de um filho, às vezes de um marido, de uma esposa. Agora a pergunta que nós temos que nos fazer é: será que eu sou vítima mesmo? O Evangelho faz essa pergunta para nós aqui. Será que realmente eu sou o indivíduo que está sendo prejudicado? Ou será que hoje eu estou apenas colhendo os frutos daquilo que eu andei plantando aí para trás? Será que essa ingratidão que eu recebo não é algo que eu necessite passar para poder aprender a não ser ingrato com ninguém? Quer dizer, não estou querendo aqui ser advogado de quem faz o erro, de quem comete o erro de forma alguma, né? Eu acho que é totalmente reprovável a figura que convive contigo, não reconhece nada de bom que você faz. Isso é ruim para ela, principalmente. É ruim para quem recebe, né, essa ingratidão. Mas assim, nós temos que lembrar que está aqui no Evangelho. Não é colocado no nosso caminho nada que não seja necessário para o reparo, para o ajuste. Não é colocado um fardo pesado nas nossas costas que a gente não possa suportar. Então a hora, meus amigos, a hora é agora. A hora de fortalecer a gratidão nossa como filhos é agora. A hora de fortalecer os laços de família, como bem alerta aqui no final, ele diz assim, ó: recebei-os como irmãos. Essas pessoas desgarradas, essas pessoas difíceis de lidar. Ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros. Se salvar alguém, esse alguém vai salvar outro alguém. E esse alguém vai salvar outro alguém, e logo você está retornando de novo. Quem vai ser salvo, por conseguinte, é você mesmo. É mais ou menos assim, ó, fazendo uma comparação com a parte financeira, é mais ou menos assim, vocês vão entender.
Se você conseguir deixar um patrimônio moral para sua família, para os seus filhos, e junto disso ainda conseguir ter a bênção de deixar um patrimônio material também, conseguir fazer, por exemplo, fortuna ou riqueza, ou uma vida confortável, uma vida com bastante equilíbrio nas suas finanças, você acha que não tem uma grande chance de você retornar nessa mesma família, como talvez neto dos seus filhos, e usufruir daquilo que você mesmo plantou? É justo, É. é justo, você vai colher isso. E aí a gente falou do patrimônio material, dá a impressão que nós estamos aqui fazendo uma apologia à busca desenfreada pela matéria e tal. Não é isso não, viu, gente? Estamos aqui fazendo um comparativo, que é o que acontece. Quantos relatos a gente tem de pessoas que hoje são a reencarnação do seu bisavô, por exemplo? Talvez eu aqui, o Oceander, seja a reencarnação do meu bisavô, que eu não tive a oportunidade de conhecer, porque ele desencarnou bem antes de eu reencarnar aqui. Ou do meu tataravô. Então, assim, se você deixar um legado de cooperação mútua, de união, até de amealhamento do seu patrimônio material, você mesmo vai colher isso de novo. Você volta na mesma família. Agora, o que a gente pode falar? Não, quer saber? Dane-se, cada um que se vire. Tô nem aí. Esse povo aí, ó, esses primos aí, parentela minha, eu quero distância. Vou mudar até para outro país aí para ficar longe. Não quero nem saber desse povo aí, não. Esse povo? Esse povo, tem certeza que é isso que você pensa deles? Esse povo aí foi Deus que colocou no teu caminho. Não foi você que fez uma má escolha. Você está fazendo uma má escolha de novo agora, em pensar assim. Então, meu amigo, minha amiga, para finalizar aqui, que a nossa hora já foi, se você guarda qualquer tipo de receio ou se você tem alguma ressalva com alguém aí, especialmente do seu núcleo familiar, como a gente está estudando aqui hoje, com seus pais, principalmente. Estou vendo meu primo chegou aqui agora, o Alessandro Salomão. Apesar de a gente não ter muita distância, aliás, muita proximidade, mas eu sei que ele me ama e ele sabe que eu amo ele. Filho da minha tia, irmã do meu pai. Era Né, esse que te Sandrão? defendia quando você era Bicho, criança? Sandra, nossa, não tem defeito. Sandro, para mim, é maravilhoso em todos os aspectos. Então, assim, o que importa é você estar bem. O que importa é você ter essa sensação de que está tudo bem entre nós. Agora, tem problema? Tem, todo mundo tem. Você não tem problema? Será que você, se é ótimo hoje para tratar todo mundo, será que você foi sempre assim? Será que numa encarnação passada não tem o risco de você ter maltratado esse que hoje te maltrata? Percebam que o Espiritismo sempre nos encosta na parede para poder fazer a gente se enxergar. Ele te encosta na parede e ainda põe um espelho na tua cara, assim, ó. Olha para você. Que a gente faz o quê? Subir no alto da montanha. Vamos olhar aqui, vamos ver quem que está me prejudicando aqui embaixo aqui de mim aqui. A Eu gente se, sou colo... a vítima. gente se coloca num pedestal que a gente não tá. Nós não estamos em pedestal nenhum. Nós temos que nos colocar no mesmo nível e olhar para nós. E fazer uma pergunta assim: se eu sofro ingratidão hoje, o que será que eu andei fazendo aí para trás, hein? Desconfia de você, o Rodrigues fala. Se tem um filho meu que não gosta muito de mim, que me trata às vezes com uma agressividade, ou às vezes até com um desdém, com desconsideração, será que o problema está só nele? Que a gente gosta de jogar o problema somente no outro. Não, lógico que é tá nele, ué. Eu dou comida, dou bebida, dou roupa, dou não sei o quê. Você dá a matéria, mas será que você sempre deu carinho também? Será que você cuidou? Ah, cuidei, não. Hoje você tem que ver desde que nasceu aí, sempre cerquei de cuidados e tal. Mas será que foi sempre assim? Vejam que o Espiritismo nos remete à lembrança do passado e do futuro. Quer dizer, se o passado, será que foi exatamente como é agora o presente? E o futuro, como é que será que vai ser? Se a gente não tiver a iniciativa e a sabedoria de dar um basta nisso. De dar um basta sem agressividade, sem cobrança de reciprocidade. Dar um basta em si, dar um basta em mim mesmo. Vou dar um basta no meu sentimento de tristeza por isso. Eu vou deixar então de ser triste e vou ficar mais apreensivo. Vou trocar tristeza por apreensão e começar a fazer como a Estela lembrou bem aqui.
começar a desconfiar mais de mim, começar a fazer a parte que me cabe, mesmo que não haja reciprocidade até o fim dessa existência. E já diz o Evangelho ainda nos advertindo, olha, se mesmo você fazendo todos os esforços, mesmo assim, os seus filhos não seguirem um bom caminho e não obterem êxito espiritual, vamos dizer assim, fique tranquilo, seu papel está feito. A providência divina sabe reconhecer os seus esforços e sabe descobrir qual que é o limite da tua incompetência e o limite da incompetência do outro deveria também trilhar um bom caminho, mas não fez a sua parte. Você não vai conseguir fazer a parte do seu filho. Olha, você vê só que coisa, mas eu fiz de tudo. Eu dei educação, eu dei tudo, dei comida, dei carinho, e o indivíduo virou um bandido, sei lá, por exemplo, se perdeu aí na vida. Você está feito. Você fez sua parte. Você colaborou. E aí, se a pessoa não conseguiu ter a grandeza de não sucumbir às adversidades e às tentações da vida, já não é mais responsabilidade sua. E provavelmente você ajudou essa pessoa a ser hoje menos pior do que ela foi outrora. Porque o indivíduo hoje você pode olhar e falar, nossa, mas você vê, fiz de tudo, Estela, mas ó, continuou um indivíduo complicado ainda. Pode ter certeza que ele não era complicado, ele era complicadíssimo lá para trás. Hoje ele melhorou, hoje ele só é complicado só. Exatamente. Então não desista. Não desista das pessoas complicadas. Não jogue a toalha. Porque você vai estar jogando a toalha para você mesmo, e você mesmo vai ter que pegar lá um dia, talvez em outra existência, essa toalha do chão aí e recomeçar. Então, não espere recomeços. Recomece agora, enquanto você está junto. Como diz o Evangelho, como disse, recomendou Jesus, reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Não deixa para a pessoa desencarnar para você pedir perdão para ela em pensamento. Não espera ela desencarnar não para você falar, me perdoa, eu te amo, tá tudo bem entre nós. Não, mas aí já é tarde, você já desencarnou. Vocês vão ter que provar que esse perdão é verdadeiro quando vocês estiverem juntos novamente aqui na carne. Então você está aqui na carne agora, você está aqui encarnado, você tem condições morais de entender essa mensagem, compreender? Você tem inteligência e discernimento suficiente? Tem. Se você não tivesse, esse estudo não estaria sendo oferecido a você. Se você já é capaz de receber essa incumbência, é porque Deus observa a tua competência de realização. Realize. Comece aos pouquinhos. Não imagine que você vai transformar o teu relacionamento com seus pais ou com seus filhos em um mar de rosas da noite para o dia. Não almeje dar saltos quânticos. Não almeje subir do degrau número 3 para o degrau número 39. Não, vai para o degrau 4, para o 5, daqui uns 6 meses. Se terminar a tua existência no degrau 6, aqui já está ótimo. Já subiu, você já estava no terceiro. Você está no 6, você terminou a existência no degrau 6, olha que maravilha. Você já subiu 1 metro de altura já nesses 3 degraus aí. A altura espiritual, né? Certo, meus amigos? Como disse minha amiga Rose Luquete aqui, ó, o amor é um exercício diário. É difícil. Se a gente não praticar todos os dias, a gente vai se tornando uma pessoa lamentosa, reclamante, rabugenta, exigente. Como diziam os antigos, né? Me sinto como se eu tivesse o rei na barriga. Já ouviram falar desse termo? Fazia tempo que eu não falava disso. Quer dizer, então você não tem o rei na barriga, não. Você tem que pegar e usar as tuas ferramentas aí do jeito que dá e fazer a tua parte. E, principalmente, amar e reconhecer os seus pais. Ah, mas foram ruins, foram isso, foram aquilo, deixaram de fazer aquilo, fizeram coisa que não devia. Pode encher tua mão de motivos aí, não vai adiantar. A dívida que você tem com os seus pais, já falei aqui isso outras vezes, ela é impagável. Porque eles te deram a vida, eles te deram a oportunidade de voltar aqui a esse mundo e ter uma fila de só uns 20 bilhões de espíritos doidinhos para reencarnar aqui. E você passou nesse concurso aí. Sabe quem foram os que deram a prova e te aceitaram, deram aprovação na tua prova desse concurso? Foram seus pais. Certo, meus amigos? Vamos finalizar então que a nossa hora aqui já foi. Hoje o texto foi bem longo, né? A leitura bem extensa. Semana que vem, então, a gente reinicia
com um dos capítulos mais notáveis e talvez um dos que levantam a bandeira mais significativa da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já passamos da metade do Evangelho, que tem 28 capítulos. Vamos então, semana que vem, iniciando o mês de fevereiro, aí, primeiro Evangelho de fevereiro, nosso Evangelho aqui de número 108, vai ser então fora da caridade não há salvação, na próxima semana. E eu convido então você agora, para a gente encerrando aqui esse momento, realizarmos o nosso momento da oração. Vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos mais uma vez por essa bênção que é poder esclarecer as nossas mentes e descobrir novos horizontes a serem aí desbravados pela nossa coragem, pela nossa força, pela nossa determinação, pela nossa renúncia, que nós possamos renunciar àquele desejo ainda muito vivo dentro de nós de sermos elogiados, de sermos considerados, de recebermos aí uma gratidão, nós possamos nos despir dessas necessidades que são altamente tóxicas para nós, que nós passamos a nos colocar numa posição de vítimas e indiretamente, mestre, começamos a desenvolver a sensação de que o Senhor não está sabendo o que está acontecendo, o Senhor não está sendo justo em permitir que essas adversidades façam parte da nossa vida. E com o esclarecimento evangélico, nós temos hoje a condição de descobrir que nós fomos algozes muitas vezes. E hoje nós estamos convivendo com essas pessoas que nós prejudicamos. Portanto, é de nossa vital e suma importância realizarmos o nosso papel, não só de filhos, mas também como de pais, lidando com aqueles que parecem aos nossos olhos e à nossa percepção pessoas muito ingratas e muito amargas, mas talvez nós vamos ter acesso um dia, mestre, a esse histórico espiritual e vamos descobrir que nós somos os responsáveis em causar amargura nessas pessoas. Que nós possamos hoje fazer o pagamento devido, com juros e correção monetária, e tratar essas pessoas, no mínimo, não mais com aquela indiferença ou com aquela maneira odiosa ou desrespeitosa. Vamos começar a tratar essas pessoas de uma maneira melhorada, a fim de que nós possamos deixar o nosso coração livre de qualquer amargura e remorso futuro. Que nós tenhamos aí abertas as portas dos céus para a nossa consciência tranquila de dever cumprido. Mestre, quero abençoar cada um aqui presente nessa corrente do bem, desejar que cada um receba o nosso carinho, a nossa gratidão e um equilíbrio físico, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio psicológico, que possam dar sequência às suas existências de uma maneira altiva, produtiva, feliz, agradecida. Que cada um de nós possa se conscientizar que nós somos pequenos representantes teus aqui no mundo, semeando afeto, boa vontade, bom ânimo, encorajamento, alegria, semeando gratidão. A Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais, nosso agradecimento por essa manhã tão primorosa, onde mais uma vez nos trouxe aqui vários esclarecimentos. Senhor Jesus, te pedimos permissão para que semana que vem possamos estar aqui novamente. E abençoamos também aqueles que nos acompanharão em outro momento aqui, aqueles que não estão aqui ao vivo, por não poderem estar, que possam receber o nosso carinho também e as nossas bênçãos. Senhor Jesus, nós te abençoamos, pois nós sabemos que o Senhor já nos abençoa ininterruptamente, mesmo que nós não façamos esse pedido. As bênçãos chegam a todo momento, e nós tenhamos a grandeza de receber e perceber essas bênçãos que estão ao nosso redor a todo instante, através do nosso corpo físico, da casa que nos abriga e não nos deixa passar frio, do nosso trabalho que nos dá o sustento, dos nossos amigos que são a nossa família espiritual, dos nossos parentes que são os veículos que o Senhor nos forneceu para o nosso desenvolvimento mais primoroso. Obrigado, Senhor Jesus. Na tua bênção, que assim seja.